Guerra Civil, o blockbuster da A24, já nasce um filme necessário, sente o pulso do momento. É muito menos futuro do que nós gostaríamos e, infelizmente, também muito menos distópico do que nós podemos supor. God bless America. Alex Garland. Editor, coloca a carinha dele aqui, por favor, e vai colocando também as capinhas aí. Responsável pelo Bom Extermínio no roteiro, né, lá dos anos 2000. Também tem o reboot do Judge Dredd, que também é muito elogiado. Tem também Extermínio disponível na Netflix. O que mais? Tem Man, né, o divisivo Man, a Aniquilação. E pra mim, o suprassumo, a magna obra dele, assim, que é Ex Machina. Uma excelente distopia, né, com relação à inteligência artificial, teste de Turing, a ética, bioética e os desdobramentos possíveis dentro do contexto da inteligência artificial. Pra mim, ainda Ex Machina é o meu filme preferido aqui do autor, que traz, assim, e aqui Guerra Civil fica ali entre top 3, top 5 dentro desse bom portfólio aqui do Alex Garland, que consegue entregar um roteiro que sente, como eu falei, o pulso do momento com relação à polarização política, as democracias sendo corroídas por dentro. Eu não sei se eu gosto tanto dessa coisa meio... não é em cima do muro. O filme tem um lado político, né? Você tem ali um líder populista, fascista, no terceiro mandato, que deu um golpe de Estado nos Estados Unidos, isso é bem claro ali. O filme claramente é contra a xenofobia, contra o racismo. A excelente cena, talvez o clímax do filme, né? Talvez não, o clímax do filme com Jesse Plemons e o excelente Wagner Moura aqui. E o filme, eu acredito que acerta na medida em que ele não tenta reforçar aquilo que ele critica, ou seja, a polarização política. Então, assumir um lado muito forte seria, de alguma maneira, um contrassenso para o próprio filme, né? E o Wagner Moura fala um pouco disso, né? Da questão política e de como ele mudou em termos de postura com relação ao discurso, ao diálogo. Vamos ver um pouquinho o que o Wagner Moura fala sobre esse contexto aí. Dá só uma olhada. Eu, pessoalmente, depois que eu fiz esse filme, e você sabe, né, que eu sou um cara de esquerda e que fiz um filme que tem um potencial militante forte. Meu filme, sim, meu filme tem um lado, né, Marighella? Apesar de ser um filme que retrata um período da história muito específico, é difícil você não ter lado naquele momento. Mas eu acho que depois que eu fiz o Guerra Civil, eu tenho essa preocupação. Eu comecei a passar a escutar mais pessoas que pensam politicamente diferente de mim. Bom, então dentro desse cenário assim político, já vamos chamar logo um... Momento filosófico. Nesse momento filosófico aqui, vamos chamar alguns autores assim. Eu queria já chamar Jürgen Habermas. Sim, Jürgen Habermas, remanescente da Escola de Frankfurt, o príncipe da Escola de Frankfurt, que fala da razão comunicativa, da ética do discurso. Acho que aqui Guerra Civil, ao tentar fazer uma história anti-polarização, tenta resgatar o discurso ético, né? O discurso e o embate entre contrários, entre adversários políticos, mas mantendo ou tentando evocar uma ideia de uma ética do discurso. E aqui o Jürgen Habermas ele traria essa possibilidade para a gente pensar um discurso em que a gente parte de pelo menos 3 pressupostos, né? A não coerção, né? Quando a gente vai falar um com o outro, não pode ter coerção, força, pressão. A igualdade de fala, né? Então a fala de um CEO de uma empresa ou de um presidente tem que ser igual à fala de um funcionário, sei lá, um zelador de limpeza, não importa o cargo ou poder político e econômico, a fala, o peso da fala tem que ser igual, né? E o respeito às normas lógicas, né? Então venceria o melhor argumento, venceria a melhor colocação. A ética do discurso pressupõe estar aberto para o outro, inclusive a ceder parte da nossa razão, daquilo que nós estamos pressupondo, que estamos levando para o discurso. Então Habermas ajuda a gente a pensar a ética do discurso dentro de uma democracia deliberativa, que é a democracia proposta aqui por Jürgen Habermas, diferente da tecnocracia, né? Que é a democracia que de alguma forma serve à esfera privada dos interesses de capital e tudo mais. Ele faz uma evocação dessa democracia deliberativa construída pela esfera pública e não só pela esfera estatal e a esfera privada. Habermas ajuda a gente a pensar um pouco. E aí, seguindo aqui nesse momento filosófico, eu queria chamar a ideia, né? Você pode chamar Gorgias, Protágoras, mas os sofistas de modo geral, né? A escola sofista, que tinha um embate ali com Platão, Sócrates, etc., né? É uma escola que pressupõe a ideia de que, basicamente, o seguinte: a verdade absoluta não existe. Mesmo que existisse, não poderia ser dita. Mesmo que pudesse ser dita, não poderia ser compreendida. Então, assim, a verdade absoluta não existe, ela não pode ser entendida
pelo intelecto, ela não pode ser verbalizada, então vamos lidar com verdades relativas ao contexto histórico, relativas ao meu interesse. Então, muito mais importante para a retórica sofista do que essa busca pelo conceito, pela verdade absoluta, buscada ali pela trindade Sócrates, Platão e Aristóteles e tudo mais, a retórica sofista, ela busca pela vitória argumentativa, né? A beleza do discurso e falar ao patos, falar aos corações. Então, assim, você tem um tripé para os discursos, né? Não só na escola sofista, né? Você tem o ethos, o patos e o logos. Ethos, patos, logos. Ethos é a ética do proferidor do discurso, o patos é mobilizar as paixões e o logos é o próprio discurso. E nesse contexto, fica aparecendo aqui em Guerra Civil, no nosso contexto de pós-verdade, fake news, guerras narrativas, bolhas digitais, que a sofística venceu. A sofística é o que impera. O que importa é como o discurso chega aos nossos corações, como ele nos mobiliza, não importa se ele é verdadeiro ou não. Ele parecer verdadeiro já nos basta. Isso é um pouco desolador para nós filósofos, para aqueles nós que buscamos a verdade sobre, sei lá, racismo, sobre nazismo, sobre crimes, xenofobia, feminicídio, violências. A gente busca um conceito, busca uma ideia, busca um norte, né, do que é genocídio, do que é extermínio e tal. E a retórica sofista, ela vai jogando com as palavras, escamoteando os termos, mobilizando paixões e poluindo e criando ruídos no discurso, como, por exemplo, a dissonância cognitiva, que o Wagner Moura também fala sobre isso, né, que é difícil o americano ver essa violência que às vezes o próprio imperialismo leva para outros contextos no seu próprio território. Dá só uma olhada também nesse trecho. Acho que nos Estados Unidos tem uma coisa mais que tem uma dissonância cognitiva na cabeça dele. Quando eles veem imagens que eles estão acostumados a produzir e a assistir no telejornais deles, que acontecem no Oriente Médio, né, aqui na América Latina, não sei aonde, quando eles veem aquilo acontecendo em Washington, aquilo cria na cabeça deles uma doidice. Mas eu acho que o público brasileiro no mundo todo não vai ter nenhuma... Eu acho que vai bater fortemente, porque essa ansiedade que a gente vive política, ela está no mundo todo. Bom, e para fechar esse momento filosófico, vou trazer aqui um pensamento liberal. Não Adam Smith, mas John Locke. Sim, John Locke, pensador liberal, também ali do empirismo britânico e um grande pensador do liberalismo. Ele traz pra gente uma noção que é o seguinte, de estado de natureza, né, que a gente vê lá em Hobbes e Rousseau, né, o estado de natureza, se o homem é bom, se o homem é mau, se a sociedade o corrompe e tudo mais. O Locke, ele vai dizer o seguinte, o nosso estado de natureza, ele pressupõe direitos inalienáveis, né, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, só que no estado de natureza isso não é garantido. Então é nesse sentido que nasce a necessidade de um estado regulador para garantir minimamente os nossos direitos inalienáveis, né, anteriores ao próprio estado. Então o estado para Locke e para os liberais tem a função de garantir essas liberdades, sobretudo propriedade, prosperidade, liberdade, etc, né? Se o estado não faz isso, é legítimo em termos liberais se revoltar contra o Estado. É legítimo, por exemplo, nesse contexto liberal, a Revolução Francesa, né? A decapitação de monarquistas, enfim, da monarquia e tudo mais, a violência e a deposição de um Estado que não garante o mínimo necessário é legítimo. Então, nesse contexto aqui, em Guerra Civil, mostra um pouco isso, né? Quando você junta ali o sul e o norte dos Estados Unidos, duas forças antagônicas, mostra o quão perigoso é esse líder populista ali de semblantes e de feições fascistas, né? Você fica meio sugerido isso ali, populista e fascista. É uma ideia interessante você pensar que no liberalismo, um Estado que não garante a liberdade, por exemplo, de expressão, algo muito caro aos Estados Unidos, né? E é algo que é atacado claramente nos populismos, nessas ditaduras, a imprensa é atacada. Então, assim, a liberdade de dizer, a liberdade de pensar, a liberdade de se colocar contra, de fazer contraponto, é uma das primeiras esferas a serem atacadas nos populismos. A gente viu isso aqui com o Trump, a gente viu isso com Erdogan, com o próprio Bolsonaro aqui no Brasil, o ataque à imprensa sistemático e repetido, né? Inclusive o ataque à imprensa na figura das mulheres da imprensa, que aqui a gente tem a Christian Dunst, a Jessie também, tem esse bojo aí, e pensar em termos liberais, eu acho que ajuda a gente a pensar, mas bora lá voltar pra crítica. Bom, por fim, Guerra Civil daria pra fazer, assim, esmiuçar bastante temas, assim. Eu gosto muito das questões técnicas do filme, né? É um filme de 50, 60 milhões de dólares, é um filme baratíssimo se você parar pra pensar em Vingadores, 200 milhões, 210 milhões, esse tipo de coisa, assim, né? É um
filme muito barato, em que o efeito aparece quando tem que aparecer, que é ali no terceiro ato. Eu só lamento, assim, a questão do envolvimento emocional e político. O envolvimento emocional é porque os personagens são rasos, né? Nessa ideia de você fazer uma coisa meio distante, meio isenta, de reportar o fato e tudo mais, eu fiquei com dificuldade de me interessar, e eu acho que o diretor e o roteiro não deixaram eu mergulhar um pouco em quem são essas pessoas, quais são os seus anseios, suas dúvidas, suas questões. Então, assim, as perdas, a urgência, o perigo, eu senti pouco. Eu poderia sentir mais se eu tivesse uma relação melhor com essas pessoas, né? E eu acho também que no final, né, o clímax do filme, ele vai numa escalada, né, para chegar a Washington e fazer a tal da entrevista com esse presidente que está à beira de ser deposto e tudo mais. E assim, você tem personagens como o personagem da Kristen Dunst, que é colocado de lado de um jeito muito seco, muito duro, né? E aí fica parecendo que o filme sempre foi sobre a Jessie, né? A personagem dessa foca, dessa jovem jornalista, e é isso, né? Fica um negócio meio assim em suspenso, fica uma coisa meio etéreo. Eu acho que faltou o filme talvez se posicionar um pouquinho mais forte, usando até eventualmente as fotografias, as imagens para fazer esse posicionamento. Algo que a gente viu, por exemplo, sei lá, na Guerra do Vietnã, né? As bombas de napalm, essa primeira guerra televisionada e como isso foi importante. E também questionar eventualmente ali dentro do filme para quem se reportavam essas notícias, né? Como é que estava a imprensa? Era livre? Parece que não. Quais eram os canais de notícia, a internet e tudo mais? Para quem eles estavam dizendo o que eles queriam dizer? Não sei, ficou um agridoce ali no final, tanto nessa parte política quanto nessa parte afetiva de desenvolvimento dos personagens. Mas é um filme assim muito envolvente, que é um espetáculo de Hollywood assim, né, com som, com o design de som, design de produção, de mixagem de som é excelente assim. É um blockbuster da A24 que tem algo a dizer, que sente o pulso do momento e que acrescenta sim ao debate público e que tem uma mensagem bastante interessante. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Guerra Civil é nota 7.7. É um filme muito bom, que como eu disse, sente o pulso do momento, mas que poderia ter ido um pouquinho mais além, pro meu gosto, tanto em desenvolvimento de personagem, quanto nas questões políticas. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa crítica. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não tenha inscrito, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.